Você já se sentiu com a vida completamente travada? Não me refiro a um problema externo, a uma crise momentânea no trabalho ou a uma discussão passageira. Estou falando daquela sensação interna, silenciosa, que aperta o peito e parece tirar a cor dos dias. É como carregar um peso emocional invisível, difícil de explicar para quem está de fora, mas que drena sua energia todos os dias ao acordar. Talvez seja uma ansiedade constante sobre o futuro que você não consegue controlar, ou um desânimo que surge do nada, sem motivo aparente, fazendo com que as tarefas mais simples pareçam montanhas intransponíveis. Você olha para os lados, vê a vida dos outros avançando e sente que está apenas caminhando em círculos, sem direção clara, sem conseguir converter seus desejos mais sinceros em realidade palpável. Se essa descrição ressoou em você, se parece que eu estou lendo exatamente o momento em que sua alma se encontra, eu preciso lhe dizer algo. Você não chegou a esta mensagem por acaso. Não foi um clique aleatório, nem um algoritmo despretensioso. Foi a própria sabedoria que o conduziu até aqui, neste exato instante, porque ela sabe que é agora que você mais precisa ouvir esta verdade. A sabedoria tem chaves e ela as entrega no tempo certo, para quem está com o coração aberto para receber. Eu carrego comigo um provérbio antigo, escrito há milênios, mas que traz uma diferença tão brutal entre dois tipos de pessoas que, ao entendê-lo, você descobrirá a chave prática capaz de destravar esse peso interior e iniciar o movimento que sua vida está pedindo. Preste muita atenção, porque a partir de agora, você descobrirá como sair deste lugar de estagnação e transformar seus sonhos em algo real e duradouro. O texto que vamos desvendar hoje está no livro de Provérbios, a fonte inesgotável da inteligência prática para a vida. Ele diz em Provérbios 12, 27, "O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente." Em uma primeira leitura, este versículo parece falar apenas sobre caça e comida, sobre algo muito distante do nosso cotidiano moderno. Mas o significado profundo é de uma clareza e de uma beleza que nos atinge em cheio. Ele expõe a diferença brutal, a distância abissal que existe entre o sonhador e o diligente, ou, como a Bíblia coloca, entre o preguiçoso e aquele que é aplicado. Vamos à primeira parte. O preguiçoso não assará a sua caça. Na antiguidade, a caça representava a provisão, o sustento, o objetivo alcançado após grande esforço. O caçador precisava sair, rastrear, investir tempo, energia e coragem para conseguir seu alimento. A caça, neste contexto, não é apenas um animal, é o seu sonho, é a sua meta, é a oportunidade que a vida lhe oferece. O preguiçoso, ele até pode ter pego a caça, ele até pode ter tido a ideia brilhante, ele pode ter identificado a oportunidade. Mas o preguiçoso é aquele que não completa o ciclo da ação. Ele é o sonhador que para no meio do caminho. Imagine que o preguiçoso saiu, rastreou e, com sorte, conseguiu a caça. O trabalho não termina aí. Para que aquela caça se torne alimento, sustento, vida, ela precisa ser preparada, assada. Ela precisa de fogo, de tempo, de paciência. O preguiçoso falha justamente na perseverança, na etapa da finalização, naquilo que chamamos de diligência. Ele se contenta com a ideia, com o primeiro passo, com a metade do processo. A caça está ali, bruta, ao lado dele, mas por falta da atitude final, ela se perde, apodrece, não cumpre seu propósito.
É por isso que tanta gente vive essa sensação de vida travada, porque estão sentados ao lado de sua própria caça, com o potencial imenso em mãos, mas se recusam a acender o fogo, a manter a chama da aplicação acesa, a preparar o alimento. O peso que você sente, a ansiedade constante, muitas vezes não é falta de oportunidades, é falta de conclusão. É o peso dos potenciais não vividos. É a promessa que nunca saiu do papel. O preguiçoso tem caça, tem sonhos, mas não os transforma em sustento. Agora, vejamos a segunda parte, que é a grande chave. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. O bem precioso não é a caça em si, não é o resultado material imediato. O bem mais valioso que um ser humano pode ter é a própria virtude da diligência. A diligência não é apenas fazer as coisas, é fazer as coisas com atenção, com aplicação constante, com esmero e com o foco na conclusão. Ser diligente é o oposto de ser negligente. Enquanto o preguiçoso se distrai com o superficial e não termina o que começou, o diligente assume um compromisso interno com o processo, com a melhoria contínua, com a excelência do pequeno e do grande. Pense nisso. O provérbio está nos dizendo que o verdadeiro tesouro não está fora, nos bens conquistados, mas sim dentro de nós, no desenvolvimento desse caráter diligente. Por quê? Porque se a caça for perdida, se o mercado mudar, se a oportunidade falhar, a pessoa diligente ainda terá dentro de si o motor da transformação. Ela pode sair e caçar de novo, porque a habilidade, o foco, a capacidade de acender o fogo e assar o alimento, essa atitude interior é o bem precioso que ninguém pode roubar. A causa oculta por trás do desânimo e da ansiedade que você mencionou no início reside na falta de alinhamento com esse princípio. Quando vivemos na negligência, mesmo que seja a negligência disfarçada de sonhar grande sem agir, estamos permitindo que a inércia se torne o nosso guia. A inércia gera um ciclo vicioso. A falta de ação leva à ausência de resultados. A ausência de resultados gera desânimo, e a ansiedade nos faz agir menos ainda. O coração fica pesado porque ele sabe que está traindo seu próprio potencial. O princípio da diligência, revelado neste provérbio, age como direção, correção e iluminação. Como direção, ele nos lembra que a vida é feita de etapas, e cada etapa exige a nossa presença e o nosso esforço total. O diligente sabe que a jornada da fé não é apenas orar, mas também se levantar e construir o que foi orado. Como correção, ele nos puxa de volta para a realidade, impedindo que vivamos apenas no reino das intenções. As boas intenções, sem diligência, são o caminho mais rápido para o arrependimento. A correção é entender que o sucesso não é um evento mágico, mas a soma de pequenos atos diligentes repetidos diariamente. E como iluminação, ele revela que a alegria e a paz interior vêm da sensação de dever cumprido, de saber que você investiu o melhor de si naquele momento, naquela tarefa. O diligente não apenas conquista resultados, ele conquista paz mental, porque sua consciência está tranquila. Ele não está mais sentado ao lado de um potencial apodrecendo. Trago um exemplo simples, real. Pense em duas pessoas que querem aprender uma nova habilidade, digamos, um idioma. O sonhador, ou o preguiçoso, compra todos os livros, se inscreve no melhor curso, fala sobre a meta em todas as reuniões de família, mas estuda de forma esporádica. Ele espera o dia em que a inspiração ou o milagre da fluência apareçam.
Ele tem a caça, o material de estudo, mas não acende o fogo. O diligente, por outro lado, pode até ter menos recursos, mas ele estabelece a meta de 20 minutos diários de estudo focado. Não importa se ele está cansado ou inspirado, ele se apresenta à tarefa com aplicação. Em 6 meses, a caça do sonhador já apodreceu, os livros estão empoeirados e a matrícula esquecida. O diligente está conversando, porque seu bem precioso, a sua atitude constante e aplicada, produziu frutos reais. É a mesma coisa com a vida emocional e espiritual. O diligente cuida do seu jardim interior todos os dias, meditando, silenciando, lendo, ajustando as atitudes. O preguiçoso espera que a paz caia do céu no meio do caos. A paz não é achada, ela é assada, preparada, cultivada com diligência na rotina. Portanto, a transformação interior que você busca começa com uma mudança prática de postura. Se você deseja destravar sua vida, se você quer parar de sentir esse peso e essa ansiedade, é hora de assumir a diligência como seu bem mais precioso. E como aplicar isso a partir de hoje? Ofereço um passo prático, objetivo e imediatamente utilizável. Identifique a próxima tarefa que você está procrastinando. Não o grande projeto, mas o próximo pequeno passo que você sabe que deve dar. Responder aquele e-mail difícil, iniciar a leitura daquele livro, arrumar aquele canto da casa, dedicar 10 minutos à sua prática espiritual. E adote a regra da conclusão. A regra da conclusão é o antídoto da preguiça. Ela diz: eu não apenas vou começar, eu vou concluir esta etapa antes de me permitir distrair com a próxima. Se for um e-mail, envie-o. Se for uma leitura, leia o capítulo. Se for uma oração, conclua o tempo que você se propôs. Ao fazer isso, você está construindo o seu bem precioso. Você está provando para o seu cérebro e para a sua alma que você é um agente de transformação, não um colecionador de intenções. A diligência é a ponte que liga o sonho à realidade. E quando você começa a cruzar essa ponte, o peso interno se dissipa, porque você está finalmente honrando a sabedoria que a vida lhe deu. Lembre-se, o fogo para assar a caça está em suas mãos. A sabedoria sempre guia quem está disposto a ouvir e, mais importante, a ajustar o caminho. Ela nunca falha em apontar a direção, mas a caminhada é sempre responsabilidade nossa. Que você encontre na aplicação diária e humilde da diligência a liberdade e a paz que nascem do dever cumprido. Se você está pronto para transformar intenção em atitude e fazer da diligência o seu bem precioso, deixe nos comentários uma frase simples de compromisso. Escreva: eu acenderei o fogo.